TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 28 de setembro de 2020. Hoje, para quem não sabe, eu não lembro, é aniversário do Cruzeiro do Sul, né? Isso mesmo. Ontem, na verdade, foi ontem. Me perdi, porque tem Cena Madureira dia 25, aí 2 dias depois tem Cruzeiro do Sul. Em alguns anos anteriores, quando eu não era preso aqui ao programa, né? A gente fazia essa turnê aí, Cena Madureira e Cruzeiro do Sul. Depois voltava entre o Vale do Iaco e o Vale do Juruá. Então, mesmo tardiamente, aos Cena-Madureirenses e aos cruzeirenses, os nossos parabéns. Então, a esses dois municípios, nós vamos dedicar o programa de hoje. RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, que hoje começa entrevistando pela primeira vez o Dr. Everstron Oliveira, conhecido mais como Dr. Oliveira. Ele tem 15 anos de serviços públicos, né? Serviço público, melhor dizendo, dos quais 10 anos no Detran. Na verdade, ele era para ser procurador jurídico do Detran, mas houve uma mudança, já a gente vai falar sobre isso. E então a nomenclatura lá é assistente da PGE, assistente da Procuradoria-Geral do Detran, Acre, Departamento de Trânsito do Acre. Nós vamos falar sobre várias novidades, né? Afinal de contas, pós-pandemia, não voltou todo mundo ainda, né? O que o Detran já começa a oferecer de forma gradual ao público em geral, ok? Depois eu converso com o José Augusto. José Augusto volta a presidir a Sermurb, na verdade, SERV, né? O Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco. Mas, como a Sermurb existe há 50 anos, a gente chama ainda a Sermurb, que era a antiga Associação dos Servidores Municipais de Rio Branco. E no final do programa, eu vou conversar com o Erlen Nilson, vamos falar sobre mercado financeiro, bolsa de valores, ok? Ele que tem uma escola que prepara você para ser um investidor, né? Ou administrar o próprio negócio, ou administrar o negócio de terceiros. O importante é você ter noção do mercado financeiro, ok? 11 horas e 15 minutos. Lembrando a você que nós temos o apoio do Arasuper, do Aramix e também da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil, ok? Doutor Oliveira, como o senhor é popularmente conhecido, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Bom Muniz. Um bom dia para você e para os seus telespectadores aí. E aproveitando a deixa, quero também parabenizar a população lá de Cena Madureira. O meu pai é filho da terra, né? E também estender aí aos cruzeirenses. Ah, legal. Onde eu já residi por 6 meses. Ah. Trabalhando também? Trabalhando também pelo À Ministério época, Público. Ministério Público. Ministério O Público. senhor passou pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça? Passei pelo Ministério Isso Público. É bom, né? É bom, é. Ver os dois lados, né? Isso. E a advocacia privada Sim. é o lado da Completando, defesa. Então. Sim. Então você esteve na defesa, teve na decisão e voltou agora na acusação. E atua mais na acusação. Isso. Muito bem. Bom, o doutor Oliveira, ele é formado em Direito pela Unifor, Universidade de Fortaleza, fez curso também de MBA na Unicamp, da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e também fez uma especialização em São Paulo, precisamente na Faculdade de Paulista Anguera. É sempre bom estudar, se qualificar. É sempre bom, é importante para acompanhar as inovações, principalmente o direito, né? O direito, ele é muito dinâmico. Sim. Então a gente tem que estar sempre O que é hoje, atualizado. amanhã pode não ser. Pode não ser, né? E hoje nós temos aí os sistemas de precedentes do STJ, do STF, e a gente tem que estar muito atento a essas mudanças, que ao contrário do que acontecia 10, 20 anos atrás, elas hoje tendem a acontecer de forma mais rápida. Há 10 anos, quando eu fui vítima de uma armação tremenda, ainda bem que foram poucas horas, a mentira dura pouco tempo até, enquanto Sem a verdade dúvida, não chega. E eu fui vítima de uma prática abusiva por parte da justiça e da polícia, e eu reclamei do meu advogado e ele não sabia que eu tinha aquele direito. Quer dizer, mas eu também não fiz nenhum juízo de valor com relação a ele, porque fazia poucos dias que o STJ, o STF tinha aprovado a súmula 11, quem tem de direito sabe o que eu estou falando. Súmula vinculante. Ele não sabia disso.
Quer dizer, por não saber, então ia deixar passar em branco. Mas, graças a gente tem que estar atualizado. Tem que estar né? atualizado, tem que estar atento. Eu sempre falo para alguns colegas jornalistas que, no nosso caso aqui, nós temos a obrigação de sabermos de tudo um pouco. Sem dúvida. Eu não sou obrigado a saber o que o senhor sabe, mas pelo menos ter uma noção do que o senhor vem falar aqui, senão fica difícil, fica uma coisa monótona. O senhor vai só falar, eu não vou ter a mínima possibilidade sequer de fazer uma intervenção. Exatamente. Né? E o advogado não é diferente de outras carreiras. Sim, sim. Né? Ele tem que entender da questão tributária, da econômica. Sim. Eu vi um tempo um colega seu, com todo respeito, colocar uma saia justa em um delegado federal. Aquela questão dos debêntures, das ações, né? Sim. Que se os bancos estivessem se dando bem, não tinha acontecido nada. Mas como os bancos se ferraram, aí foi tudo... Muita gente presa, inclusive foi gente morta. Um cara foi morto porque ele tinha problema sério no coração e foi negado o habeas corpus para ele. Ele acabou morrendo. Bom, e aí o advogado disse, doutor, eu sei que o senhor é formado em Direito, senão o senhor não estava exercendo. Ele disse, mas o senhor entende alguma coisa sobre o mercado de capitais, sobre o mercado financeiro? Ele disse, não. Ele disse, como é que o senhor condenou o meu cliente com base numa coisa que o senhor não tem conhecimento? Quer dizer, fica difícil, né? É difícil. Mas as coisas estão mudando, né? Estão mudando, estão mudando para melhor. Né? Hoje, no Judiciário, você tem o Conselho Nacional de Justiça. Sim. Né? Justamente para corrigir essas distorções. Sem dúvida. E os recursos em si também. O Conselho né? Nacional do Ministério Público também. O Conselho Nacional do Ministério Público. Então, existe um controle bem maior. Sim. Né? É bom. As corregedorias em si também funcionam muito bem. É verdade. Né? Então, nós precisamos, a população, né, precisa desse controle, precisa ter acesso a esses controles, que é para se sentir mais seguro, uma segurança jurídica para todos. Claro. Doutor, afinal de contas, o Detran, assim como outros órgãos públicos e privados, também voltou de forma gradual. O que ele já oferece nesse momento? Isso, o Detran, ele, diante dessa pandemia, inicialmente ele ficou com os atendimentos suspensos, né? E ele vem voltando de forma gradual. O primeiro atendimento que foi realizado foi a questão dos veículos apreendidos no pátio, né? Através de agendamentos, no site do Detran é possível o usuário agendar o seu atendimento e já providenciar a liberação do seu veículo, né? Obedecendo aqueles requisitos que estabelecem a lei. E, posteriormente, agora foi dado continuidade aos processos de habilitação, né? Renovação, primeira habilitação, mudança de categoria. Então, tudo isso o Detran agora já está fazendo através do agendamento. Isso é melhor para a instituição e também para o público? O agendamento? Eu acredito que sim, Muniz, porque trazendo a realidade de outros estados da federação, como São Paulo e Rio, você faz tudo no Detran através de agendamento. Né? Por serem cidades grandes, então é impossível você chegar num guichê e ser atendido prontamente. Eu acredito que nós estamos mudando aí o comportamento das pessoas. E acredito também que isso traz mais economia para todos. Traz economia para o Estado e traz economia também para a população. A gente ouve, né, muitas reclamações em relação por parte dos despachantes, justamente em função disso. A demora, mas nesse tempo, então, a gente precisa dar ser mais, digamos assim, compreensivo. Isso, aos poucos, está sendo superado? Eu acredito que sim. Essa relação com eles? Eu acredito que sim, né? Despachante, autoescola. Os credenciados em geral, eles têm uma abertura com a presidência e eles chegando, né, nos setores para resolver os seus problemas, eles são prontamente atendidos. Quando não dá, né, é por questão mesmo legal. Né? O administrador, a gente tem que sempre lembrar que o administrador, ele é um escravo da lei. Né? Ele não pode passar por cima da lei. Então, ele tem que estar tem que ter obediência aos ditames legais. Claro. Chamou muita atenção da maioria das pessoas esse processo de mudança no Código de Trânsito. É bom que se diga,
por enquanto, continua como antes, né? Sim, Ainda não como houve antes. sequer a sanção, depois tem aquele período, né? De vacácio, E aí? Há duas mudanças significativas, né, no Código de Trânsito que foram propostas agora pelo Congresso Nacional, que é a questão da pontuação, do aumento da pontuação, que anteriormente era 21 pontos para suspender a CNH. E aí nós temos também a outra questão que refere-se à pontuação, que é 40 hoje, agora com a nova lei vai ser 40. Isso. Né? E tem uma outra questão importante que foi levantada nos debates na Câmara e no Senado. Né? A cadeirinha, por exemplo, vai continuar a obrigatoriedade da cadeirinha. Questão de segurança, né? Questão de segurança, para as crianças de até 7 anos. Né? Então, há a obrigatoriedade ainda de permanecer com essa. Com relação ao uso. tempo, qual é a sua opinião pessoal em relação à mudança de até 10 anos para quem tem menos de 50 anos? Essa é uma outra alteração que, né, está prevista aí para ser sancionada. Eu acredito que ela venha beneficiar. Né? Uma pessoa de até 50 anos de idade fazer os exames, né, de saúde de 5 em 5 anos, acredito que hoje em dia nós temos aí uma qualidade de vida bem superior a 20, 30 anos atrás. Eu acredito que venha assim beneficiar. Era um pedido, né, de diversas classes aí, de profissionais do trânsito, né, os motoristas profissionais, e acredito que vai ser sancionado assim agora. Evidente que os acima de 50 vão chiar. Vão chiar, Vão se achar prejudicados, mas não é bem assim, acho que precisa entender também. Precisam, sim. É questão de segurança coletiva, né? E aí a gente precisa pensar o trânsito como a segurança coletiva, saúde coletiva também. Doutor, como foi esse período, mais ou menos de 5 meses, né, que vocês ficaram praticamente sem atividade? O Detran agora complicou, né? Porque você tem uma demanda reprimida, né? Mas o Detran, ele nunca parou. Totalmente? Né? Totalmente. Internamente, nós estávamos funcionando, né? Os pedidos chegavam, os requerimentos, né? Ofícios, memorandos para atendimento, e nós estávamos dando vazão. Né? Como eu sempre comparo o Detran ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também não parou. As audiências permaneceram, né? As decisões, os despachos continuaram. E o Detran da mesma forma. Né? Internamente, sim, trabalhando normalmente. Alguns remoto, né? E alguns trabalhando como os agentes de trânsito que não podem parar na rua. Né? Mas o Detran só suspendeu mesmo os atendimentos. Doutor, apesar da evolução, né, na legislação, acho que avanços significativos, e até a redução também no número de acidentes, acho que a gente está acima, bem melhor do que a média nacional, mas o que podemos fazer para avançarmos em alguns setores, por exemplo, na conscientização? A gente ainda vê muita gente usando o carro como fosse assim, uma arma de vingança, algo para fazer mal às pessoas. Eu não consigo entender que a pessoa saia para matar ninguém. Agora, ao atropelar a gente em alta velocidade, às vezes bêbado ou drogado, o cara assumiu a responsabilidade e, como tal, tem que responder por isso, né? Sim. A questão acho que o primordial é a educação, né? Você formar bons motoristas. Então, agora, tem um projeto de lei que ele já está no Congresso Nacional para ser votado, que tira um pouco dessa exigência, né, das autoescolas. Né? Então, eu acredito que não seja visto com bons olhos. A gente precisa, na verdade, dar mais educação para os nossos motoristas, os nossos alunos, e, de certa forma, também endurecer a legislação. Porque, infelizmente, você só
dá valor, você só observa determinada legislação quando é tocado no bolso. O brasileiro, em geral, é assim, né? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas vamos voltar ali, eu só tocou em outro assunto importante, com relação à não exigência mais das autoescolas. E as autoescolas agora, elas são reguladas pelo CONTRAN, Sim. né? Tem as nossas portarias também, mas existe um projeto de lei no Congresso, né? Que ele está propondo a diminuição, por exemplo, da carga horária para formar os alunos. Entendi. Né? Eu acredito que com a carga horária que aí está, é pouco. Eu acredito que seja... E querem diminuir? Querem diminuir mais. Mas né? é o seguinte, ó, se você fizer uma pesquisa rapidinha, vai ver que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sempre usa os Estados Unidos como parâmetro, porque ainda é a maior economia do mundo, né? A maior potência econômica. Isso. Que lá cada um tem, inclusive no trânsito, cada um tem a sua legislação, diferente do Brasil, que é uma legislação para tudo, né? É unificada. Tá. Acho que na maioria dos estados dos Estados Unidos, não sequer temos a figura da autoescola. É verdade. É muito mais acessível o processo. E mais barato. E mais barato, sem dúvida. A carteira lá custa, em média, $50, $60, só para ter uma ideia. Isso. Agora, a legislação é mais rígida que a nossa. Muito mais. Muito mais. E lá tem uma certeza... Há um contrassenso aí, né? E lá, Muniz, tem uma certeza da não impunidade. Diferente do que acontece, infelizmente, no Brasil. Nossos tribunais superiores, eles têm alterado, né, a sua jurisprudência para, por exemplo, tratar o caso do homicídio culposo que está na legislação de trânsito, quando a pessoa está embriagada ou sob efeito de entorpecente, como dolo eventual. Né? Temos diversos julgados no STF, no STJ, já tratando dessa matéria. Então, o legislador não está fazendo a sua parte, mas, em compensação, o judiciário vai lá, né? E não é criando nenhum tipo penal, diga-se de passagem, ele não está criando, né? Mas está interpretando a lei conforme os fatos que lhe são dados. E por falar em lei e interpretação, nós andamos copiando algumas coisas dos Estados Unidos e copiando de forma equivocada. Eu quero a sua opinião sobre isso. Porque lá é o seguinte, a lei seca não é tão presente quanto aqui. Aqui, se eu for almoçar agora na casa de um amigo, aí lá ele oferecer um vinho. O guarda na esquina pode tomar seu carro, pode lhe multar, deitar e rolar, acabar a sua tarde. Nos Estados Unidos, só se você se envolver, na maioria dos estados, se você se envolver no acidente. Envolveu, aí não tem para onde. Se envolveu no acidente, está bêbado, não tem essa história não de pagar a fiança. Pode ser o doutor, o professor, o lavrador. Vai para a cadeia. Não tem lero-lero. Então, aí, nesse caso aqui, é mais mercantilista, né? Pelo menos agora está mudando, mas até um dia desse, quem pagou, não, eu matei o camarada. Quanto é que é a fiança? Aí olha para você, bem, o cara é advogado, como o senhor, é tanto. Ele paga, vai embora. Vai atropelar outro. Lá não. É cadeia, meu amigo. É exatamente, Muniz, essa questão da impunidade, né? É preciso que o sistema judiciário, o Estado, o município, toda a sociedade se envolva mais nessa questão. A questão da educação no trânsito. É primordial, é questão de saúde coletiva, né? E é questão de segurança. Não há que se negar que a gente precisa mudar muito. Sim. E tem ainda alguns percalços, eu digo, legais, né? Para se chegar aonde realmente a gente deseja. Mas precisamos tomar iniciativa. Claro. O senhor falou em mudança, falou em educação do trânsito, é importante. Isso vai ter uma recomendação nacional, né? Do Denatran, questão do CONTRAN e tal, mas cada DETRAN estadual tem a sua política própria, né? Sim, sim. Os senhores têm um papel importante no sentido de orientar, de recomendar a direção do DETRAN a investir mais na educação do trânsito. Como é que está sendo essa relação nesse sentido, doutor? Agora, por conta da pandemia, esse trabalho ficou suspenso. Mas o DETRAN, eu digo assim que há 10 anos atrás, desde 10 anos atrás até hoje, o DETRAN ele bate muito forte, ele investe muito, muito alto na questão da educação. Com blitz educativas, né? Com os nossos educadores de trânsito nas escolas, né? Nos bares,
nos finais de semana, entregando cartilha, conversando, tentando orientar as pessoas da melhor forma possível para que se evite o problema, né? Então, o Detran ele já investe muito e há algum tempo já, eu posso dizer com toda certeza, que há mais de 10 anos que o Detran vem investindo forte na questão da educação de trânsito, na prevenção dos acidentes em si. Se a gente fizer isso, doutor, com mais frequência, teremos uma inversão de valores, teremos menos carros apreendidos e menos gente mortas? Muniz, eu sou assim, uma pessoa bem realista, eu diria que nós temos que começar a educar os nossos filhos, os nossos pequenos. Aí vai uma questão cultural, uma mudança de comportamento cultural. Né? Os que já estão aí no trânsito, é muito difícil. Né? Infelizmente, é difícil de você colocar na cabeça de um ser humano que ele não pode beber e dirigir, ele não pode sair correndo feito um desesperado na rua. A gente deve trabalhar muito as crianças, né? A partir da primeira infância ali, a partir dos 6 anos em diante, você ter políticas públicas para isso é o que vai mudar, porque é desde pequeno que você vai, né, moldando o caráter da criança e você vai dizendo o que é certo e o que está errado. Muito bem. Temos outros assuntos, mas infelizmente o tempo acabou. Fica para a próxima. Eu quero agradecê-lo pela entrevista, parabenizá-lo pelo trabalho e torcer para que o Detran, através de ações educativas e também repressivas, né? Sem dúvida, as duas coisas. Isso. Continue a reduzir os índices de acidentes, sobretudo com vítimas fatais. Esse é o desejo de toda a sociedade, Muniz. Eu agradeço pela oportunidade e nós estamos à disposição. Um abraço. Um abraço, obrigado. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre sindicalismo. Vou entrevistar o José Augusto, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco e também da Sermurb. Agora são 11h34.